Olá, eu sou Jefferson Barbosa e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho das últimas 4 leituras que eu fiz e olha, tem muita dica boa. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal se você já não for inscrito e deixa o like. Basta clicar no botão que você ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo sobre literatura. Além disso, todos os livros que eu vou comentar aqui com vocês hoje tem o link aqui para compra na descrição desse vídeo. Você comprando os livros pelo link, você não paga nada mais. Vou começar falando de poesia premiada, porque o Também Guardamos Pedras aqui, da Luísa Romão, publicado pela editora Nós, ganhou recentemente, agora em 2022, o prêmio Jabuti, tanto de livro de poesia quanto também de livro do ano de 2022. Então eu fiquei curioso e adquiri o meu exemplar e fiz a leitura. A Luísa Romão é uma poeta e atriz paulista e ela é muito conhecida por participar desse cenário de saraus e slams da cidade de São Paulo. Então eu imaginei antes de ler, isso se confirmou, que é sim uma poeta muito preocupada com todo esse contexto atual e contemporâneo que cerca a sociedade brasileira. Mas fiquei surpreendido com todo o arcabouço clássico que esse livro carrega. Aqui a gente tem uma influência muito grande da cultura grega, principalmente com toda a história, né, que envolve a queda de Troia e toda a história do mito de Troia e todos os personagens que envolvem essa história. E a maioria dos poemas aqui, se não a totalidade, vão trazer, então, o nome de um desses personagens gregos famosos, fazendo uma conexão, é claro, com o nosso tempo atual. Aí você me pergunta, Jefferson, mas o que tem a ver uma poeta que fala sobre o nosso contexto social atual, uma poesia crítica com os tempos gregos e Troia, tipo, de onde que saiu isso? E assim como Troia foi destruída, essa ideia do também guardamos pedras aqui foi uma ideia que eu achei sensacional. A comparação que a Luísa faz com a destruição e a queda de Troia com a destruição da sociedade brasileira atual. Trazendo aqui para vocês um trecho, o início do último poema desse livro, que é um dos meus favoritos, chamado Andrômaca, diz o seguinte: Não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos. Também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Tudo o que aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico, minha obsessão. Nossos despojos é Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe é Troia. A jovem, saco preto no rosto, festa de luxo é Troia. As baratas roendo o cu da guerrilheira comunista é Troia. É Troia, meu companheiro baleado no rosto. É Troia, os corpos desovados no mangue. Então, sim, todos os nossos problemas atuais são Troia, na visão da Luísa Romão. E essa comparação, né, brincar com o clássico para trazer para o contemporâneo, é uma ideia que eu achei muito legal. Todavia, tem os pormenores. Eu nunca fui muito ligado à cultura grega e esses mitos antigos e mitos clássicos. Então, isso meio que travou um pouquinho o meu aprofundamento nesses poemas. Eu me peguei, na maioria dos casos, tendo que procurar e pesquisar quem eram esses personagens lá no início. E do meio pra frente eu acabei desistindo desse processo que estava ficando bem enfadonho. Eu não sou já muito bom de nomes e não tenho um conhecimento muito grande da cultura grega, como eu já falei. Então eu fui tentando absorver o poema pelo próprio poema em si e a leitura ficou um pouco mais fluida. Então eu imagino que eu perdi sim muita coisa por não ter o conhecimento necessário, até para captar algumas comparações que são muito inteligentes e feitas pela Luísa. O meu poema favorito dessa coletânea se chama Homero, e ele tem uma brincadeira, né, visual também, e ele é bem pequenininho, eu queria compartilhar com vocês. Os gregos foram capazes de, e aí a gente tem todas essas tarjas pretas, milhares de troianos. Porém, no último canto de Ilíada, Aquiles devolve a Príamo o corpo do seu filho Heitor. Hoje, nesse momento aqui, no sul do mundo, ainda não se tem notícia dos mais de 200 desaparecidos na ditadura militar. Um corpo
é um atestado de barbárie. Até os gregos tinham piedade. Eu achei isso sensacional, porque primeiro ela faz uma comparação muito legal com a cultura grega e o mito clássico, mas pelo menos na minha visão de leigo, foi uma comparação de fácil acesso, né? Sem você ter necessidade de saber quem era filho de quem e qual parte esse personagem tinha na história toda. Apesar dela citar nomes, a ideia aqui não foi fazer uma comparação direta com a história desses personagens, mas pelo simples fato de que os gregos devolveram o corpo do filho Heitor, enquanto até hoje nós não temos os nossos corpos mortos na ditadura. Então é uma comparação muito forte e muito potente. E o livro funcionou para mim, né? Eu gostei bastante da leitura ao final, acabei me afeiçoando a alguns poemas mais do que outros. Eu acredito sim que a minha leitura poderia ser mais aprofundada se eu conhecesse mais de cultura grega do que eu conheço hoje. Mas eu acho que isso é um impeditivo que me incomodou bastante, porque eu acho que o livro da Luísa Romão fala muito mais sobre o nosso Brasil contemporâneo do que da cultura grega. Mas fica um entrave nessa questão. Apesar disso, gente, o livro me marcou bastante. Alguns poemas em específico me tocaram muito, e eu acho que eles falam muito, muito, muito bem da nossa sociedade brasileira contemporânea, principalmente dois poemas que eu destaco, que eu acho gigantesco: o Homero, que eu compartilhei com vocês, e o Andrômaca, que encerra esse livro, que eu acho que tem uma potência gigantesca. Fica uma dica, vou guardar para ler no futuro. Quem sabe no futuro eu saiba mais de cultura grega e consigo compreender um pouco mais de todas as comparações incríveis que a Luísa Romão faz aqui. Sempre vi um livro lá na lista dos mais vendidos na Amazon, e quando eu vi ele a R$ 9,90, e agora recentemente ele fica de promoção de R$ 7,90, R$ 8. Eu falei, não, eu vou comprar e para ler, para ver do que fala, para ver se eu vou gostar, porque eu gosto dessas histórias de detetive e investigação. O livro que eu tô falando se chama A Garota do Lago, do Charlie Donlia, e pelo preço do livro eu achei que ia ser uma edição super feia, mas o papel é muito bom, o acabamento é muito bom do livro, ele tem todo um cuidado muito legal, e sim, pelo preço valeu super a pena. Eu falei, ó, não joguei dinheiro fora pela edição, e li numa sentada, li num dia, né, tirei um sábado e fiz essa leitura. Foi como assistir um filme de suspense policial que eu gosto de ver para passar meu tempo, mas não foi uma leitura que vai me marcar, e eu já esqueci de vários aspectos da história também, mas eu não acho que toda leitura e toda literatura precisa ser algo que vai mudar o universo para ser bom. Não acredito nisso. Eu acho que vale super a pena a leitura. Fiquei surpreso, mais surpreso positivamente no final do que o contrário, e a estrutura narrativa que então se dá em dois períodos. A gente acompanha num cenário e começa com isso, é claro, com o assassinato da Becca, que é essa garota do lago. E em um outro tempo a gente vai acompanhar uma jornalista investigativa que se chama Kelsey Castle. Então não é uma detetive, não é um policial, é uma jornalista que vai investigar o caso do assassinato dessa garota do lago. Eu gosto da forma como o Charlie Donlia faz essa estrutura, né, de acompanharmos a detetive, mas também acompanharmos a história que se passou com a Becca, que é a garota aqui que é assassinada, mas acaba que fica indo muito para um novelão, né, por a gente não estar acompanhando mais a investigação do caso, que é o que me atrai em livros e em filmes de investigação policial, mas sim uma questão mais amorosa, que aqui é o que é construído, né, para levar ao acontecimento desse crime, o que não é incomum, uma vez que a maioria dos nossos crimes são passionais no mundo inteiro. Então falei um pouco para aliviar um pouco da tensão do mundo, apesar que não, né? Um livro de assassinato não serve muito para aliviar essa tensão e esse mundo caótico que a gente vive, mas deu para dar uma desligada do mundo atual. Eu li um autor brasileiro que eu nunca tinha lido, que é o Alberto Mussa, com o seu livro A Biblioteca Elementar, que foi publicado pela editora Record. E eu confesso que eu fiquei bastante surpreso com a construção em si do livro. O livro ele também vai falar de uma investigação relacionada a um crime que também aconteceu.
E bem similar, né, a qualquer livro de investigação, a gente começa com o crime em si e depois vai desvendando esse crime com o passar, né, das páginas, com o passar do tempo. Esse livro, na verdade, ele foi estruturado pelo Alberto Mussa para fazer parte de um compêndio que ele chamou de Compêndio Mítico do Rio de Janeiro, que é feito por esse e outros 4 livros. Só que, na verdade, aqui na introdução diz que esses 5 livros podem ser lidos em qualquer ordem, uma vez que eles são independentes entre si. Então eu não sabia isso, eu tinha esse livro na estante e resolvi ler mesmo assim, para dar uma desgrudada do mundo, uma vez que eu gosto bastante, como vocês já viram, desses livros e filmes de investigação. Porque eu leio bastante, né? Eu trabalho, sou editor de livros, designer gráfico, então eu já leio muitos livros que vão ser publicados pela nossa editora e para descansar um pouquinho, eu jogo videogame, leio outros livros, como que a gente fala aqui, e vejo filmes também. A primeira coisa que me chamou a atenção é que esse livro ele se passa no Rio de Janeiro histórico, no século XVIII, no nosso país. Então, assim, às vezes me angustia bastante quando escritores brasileiros vão fazer livros que se passam lá na Europa. Gente, vamos falar do nosso período histórico, que também é muito rico, e foi uma das coisas que eu mais gostei aqui, porque a gente tem muita cultura brasileira da época, e gosto da forma como ele construiu muito bem a ambientação. Então a gente tem um mapa com as casas, onde que aconteceu o crime, como ele vai se desvendando. Não é nada bobo esse livro, ele brinca com a roupagem e a construção do romance. E tem uma passagem que eu marquei que eu gosto muito, porque o livro, né, por tratar, né, de livros também, ele fala muito sobre si, sobre o que é ser um romance policial. E ele diz o seguinte: a verdade, num romance policial, nunca deve estar nas personagens, mas nas circunstâncias. Um romance policial não pode admitir a ideia tola de justiça, e muito menos ceder à banalidade da noção de prova. Num verdadeiro romance policial, tudo é perspectiva, tudo é incompletude. Então, não leia esse romance policial se você estiver esperando, por exemplo, Uma Garota do Lago, que vai ter um final resoluto e água com açúcar. O que a gente tem aqui, na verdade, é uma brincadeira com o gênero. E o que mais me chama a atenção aqui são 2 coisas. O narrador, que tem muita personalidade, e todos os outros personagens, que são vários e que vão trazer várias perspectivas por que acontece aqui. E no final, o que menos importa é o crime. Vale super a pena a Biblioteca Elementar. Outro livraço que eu li foi O Acontecimento, da Annie Ernaux, que foi a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura nesse ano. Então eu corri lá, nunca tinha lido nada dela, e comprei nessa edição da editora Fósforo. O livro tem apenas 80 páginas, é muito fininho, e vem nessa edição super caprichada da Fósforo. A capa tem gofragem, que é aquela texturinha que a gente gosta. O livro fala, então, de um assunto muito sensível. Para quem não sabe, a Annie Ernaux é conhecida por o que a gente chama de uma autossociobiografia. Ela fala da sua própria vida nos seus livros, mas ela consegue fazer uma escalar isso para envolver a sua história com a história do seu povo e a história do seu país. Né? Por isso de sócio, né? Biografia. Então, nesse livro, a gente vai acompanhar um acontecimento. E que acontecimento é esse? É um aborto clandestino cometido pela própria Annie Ernaux. O muito forte desse livro é como ela consegue escrever um livro sobre uma história muito complexa, né, que envolve vários sentimentos, e ela não consegue deixar nada disso de fora. Ela começa o livro sabendo que isso é um livro, então é um livro que usa muito da metalinguagem, falando sobre o próprio livro que está sendo escrito e como é difícil falar dessa história em linhas. Eu queria ler como ela termina esse livro, e não é um spoiler, mas eu acho que diz muito sobre o porquê que ela escreveu esse livro. E o verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas esse: que o meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornem escrita. Isto é, algo inteligível e geral. Minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida de outros. Então acho que isso diz muito sobre como a Annie Ernaux escreve. Eu sou um homem, eu nunca vou poder nem imaginar tudo que a Annie Ernaux passou, mas eu acho que a potência, né, que ela transforma tudo que ela vivenciou aqui nesse livro nos permite vislumbrar um pouco
sobre como é um assunto que precisa ser tratado urgentemente, não só na França, que é o seu país de origem, mas também aqui no Brasil. E ela usa isso para falar também de outras questões. As classes sociais, privilégios e várias relações, né, dessa nossa vida em sociedade. Sério, livraço, livraço, livraço. E fica a dica para vocês. Então é isso, eu compartilhei com vocês as minhas últimas 4 leituras. Então eu vou te pedir, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê por aí.